As tuas vitórias prescreveram e você nem percebeu. Talvez hoje você trate com naturalidade coisas que durante anos talvez você tenha orado, tenha colocado os joelhos no chão, tenha se esforçado, tenha feito de tudo para conseguir. E hoje elas se tornaram coisas banais no seu cotidiano. Talvez você tenha chegado em lugares, não digo lugares físicos, mas lugares internos, lugares afetivos, que foi muito difícil chegar. E talvez hoje você tenha esquecido disso. E você pense que você é só mais um, que você só está seguindo a vida. Talvez o maior problema seja você ter esquecido o quão vitorioso você foi, chegando e conquistando tudo que você conquistou e chegando onde você chegou. Talvez o que você mais precise nesse momento seja de relembrar as suas vitórias, sabe? Talvez o que você mais precise nesse momento seja dar um pause na vida, pegar uma folha, um papel, escrever, fazer uma lista, sabe? Às vezes pode parecer pequeno, cara. Às vezes hoje você tem, sabe, você trata uma coisa grandiosa como se fosse uma caneta que você tá aqui escrevendo e é algo trivial. Talvez você só tenha esquecido do quanto você já andou, sabe? E isso é o que faz da tua vida, da tua jornada tão especial. Você ter tido as vitórias que você teve, você ter conquistado as medalhas que você conquistou. Eu acho incrível a nossa capacidade de conseguir as coisas, de conquistar, de superar. Mas eu também percebo o quanto é trágico a nossa habilidade em esquecer. E de repente a gente já quer um sonho maior, a gente já quer uma jornada mais intensa, a gente já quer chegar num outro lugar. E muitas vezes a gente nem desfrutou daquele lugar onde a gente chegou. Muitas vezes a gente ignora o peso e o valor das medalhas que nós já conquistamos, sabe? Nessa jornada da vida. O que me levou a gravar esse episódio hoje foi um fato que aconteceu há um tempo. Nesse escritório onde eu estou nesse momento gravando, ao meu lado direito tem um violão da marca Takamine. Para quem é músico, é um violão que ele não é um violão popular que todas as pessoas têm condições de comprar, mas ele também não é o violão do mais sofisticado. Ele é um violão, se fosse um carro, ele seria um Creta, talvez, um Corolla. Acho que essa talvez é a melhor explicação que eu consigo neste momento. Mas ele é um violão que não é acessível a todo mundo, pelo menos não aqui no Brasil. E quando eu tinha 16 anos e comecei a me interessar mais a fundo por música e estudar, enfim, até o ponto que eu cheguei a fazer minha faculdade, o meu sonho, tudo que eu queria, tudo que eu mais desejava era ter um violão Takamine. Os meus amigos, que nessa época tocavam junto comigo, tínhamos bandas juntos. Hoje, quando me encontram, tem um amigo em específico que vira e mexe, ele comenta: nossa, hoje você tem o seu Takamine, né? E sim, hoje eu tenho meu Takamine. E durante anos eu sonhei e sonhava com um dia que eu ia conseguir juntar um dinheirinho das aulas que eu dava, as aulas de violão, para de algum modo conseguir comprar o meu tão sonhado Takamine. E o tempo passou, e as coisas foram mudando, a minha vida foi tomando outros destinos, e eu decidi abrir uma produtora, um estúdio de produção musical, isso lá em 2013, e eu consegui abrir o estúdio, as coisas foram caminhando até que eu precisei adquirir um violão para o estúdio para poder gravar, produzir as bandas, e aí eu comprei um Takamine. E eu me lembro que eu fiquei feliz na época, não tão feliz quanto o Gabriel adolescente teria ficado, mas fiquei feliz. Mas o fato é que hoje o violão tá ali encostado e muitas vezes os meus olhos passam por ele como se passassem por
uma sacolinha de supermercado sobre a mesa, como se fosse a coisa mais normal do mundo, ter este violão. E quando o Gabriel de 16 anos olha pra ele, o Gabriel de 16 anos sabe que não é fácil ter um violão desse. O Gabriel de 16 anos sabe quantas orações custam um violão desse. Sabe. O Gabriel de 16 anos contabilizava quantas aulas seriam necessárias para se comprar esse violão, esse bendito violão. O Gabriel sabe em quantos sonhos e idealizações este violão estava. Sonhos que nunca aconteceram, coisas que nunca chegaram. Mas esse violão foi muito desejado, foi conquistado e hoje talvez ele seja somente ignorado. E quando eu estava reorganizando meu escritório há uns meses, eu me deparei com esse fato, com essa reflexão. Eu percebi que o violão se tornou algo corriqueiro. E no mesmo instante, eu me peguei refletindo: quais são as outras vitórias que eu permiti que prescrevessem? Quais são as outras coisas que eu deixei de canto? Quais são as medalhas que eu permiti serem enferrujadas? Quais são? E eu fiz uma lista das vitórias, de coisas que, das mais simples, das mais difíceis. E eu me espantei com o quanto de sonho e energia de vida eu simplesmente ignorava nessa rotina massacrante mesmo, sabe? Do cotidiano. E eu anotei aqui, eu vou compartilhar com você. E talvez isso te ajude também a pensar um pouco nas tuas vitórias. Eu tenho um planner, que ele tá aqui na minha mão nesse momento, que na época da faculdade, eu passei a utilizar planner e eu entendi o quanto ele me ajudava, não somente a organizar a agenda, a não me esquecer dos compromissos, mas carregar um caderno onde eu pudesse anotar coisas importantes era uma forma também de não me esquecer das coisas importantes. Às vezes, durante o dia, a gente pensa em algo que é muito importante e a gente esquece, simplesmente porque a notificação do celular chamou, ou porque alguém dentro do ônibus fez um barulho que tirou a nossa atenção. Enfim, e o planner foi um lugar onde eu encontrei um espaço, um cofre de lições de vida. Inclusive no meu planner eu tenho, todos os anos, eu faço uma lista dos aprendizados que eu tive. E aqueles que eu ainda acho que eu não internalizei, eu passo pro ano seguinte, e assim vai. De modo que a cada ano eu vou escrevendo novas frases, novos conhecimentos. E uma das frases que eu escrevi esse ano foi: não me esquecer das minhas vitórias. E eu achei ela tão importante que eu decidi vir aqui compartilhar com você. A minha primeira vitória foi aos 16 anos. Eu sonhava muito em ter uma namorada. Quando eu tinha uns 12, 13, 14 anos, os meninos falavam de crescer, ter uma moto, ter um carro, ir pra balada e pegar todas. Mas aquele nunca foi o meu sonho. O meu sonho sempre foi construir uma família. Eu achava legal. Inclusive quando eu era pequeno, e eu ia brincar com aqueles bichinhos, sabe, de fazendinha. O barato pra mim no brinquedo, o legal não era ter a posse, não era ser o fazendeiro. Era ser o escritor de histórias. Eu me lembro que eu construía as famílias dos bichinhos. Tinha a vaquinha, o boizinho e os 2 bezerrinhos. E eles tinham nome. Eu tinha bichinhos de pelúcia que tinha certidões de nascimento. E eles tinham história, e eles tinham vida. E pra mim as brincadeiras mais legais sempre foram essas onde a vida podia ser embutida. A vida podia estar dentro da brincadeira. Não era sobre ter posse, era sobre ter vínculo, sobre ter conexão. E o meu sonho de
adulto, de quando eu crescesse, era ter uma família. E isso começaria com um relacionamento. Eu me via tendo um relacionamento legal, onde eu poderia ser romântico, onde eu poderia fazer todas as coisas que eu idealizava, que eu achava que seria legal fazer. Imaginava também a minha parceira sendo assim comigo, até o dia que isso aconteceu. Eu tive uma namorada, foi algo muito rápido, acabou. Depois eu tive uma outra namorada, que foi um relacionamento que se alongou, que viveu durante 11 anos. Foi um relacionamento onde eu aprendi muita coisa. Relacionamentos nos ensinam muito sobre caráter, sobre nós mesmos, sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, sobre as diferenças. Relacionamento é uma grande escola de vida, né? Enfim, essa foi a minha primeira vitória, foi ter conseguido ter uma namorada. E às vezes, depois que a gente tá na vida adulta, a gente salta de um relacionamento pro outro, de uma relação pra outra, e desliza pra cá e desliza pra lá, como se tudo isso fosse banal. E às vezes a gente esquece do quanto isso, talvez hoje, ainda seja muito sonhado por várias pessoas. Conhecer alguém, estar com alguém não é algo trivial. Se conectar com alguém não é algo corriqueiro, é algo muito valioso. Você poder sentar na frente de uma pessoa, olhar no olho dela e você sentir que aquela chama, aquele foguinho, sabe? Que tem lá dentro do olho da pessoa, de algum modo, balança na mesma frequência que o foguinho do teu olho e que a tua alma, naquele momento, parece tocar a alma da outra pessoa. Isso é uma coisa muito nobre. Eu espero de coração que você já tenha sentido isso, porque é muito legal, é muito legal. É uma baita vitória e não merece ser esquecida. A minha segunda vitória foi tocar bem violão. Quando eu estava aprendendo, eu aprendi de forma tardia. Eu aprendi com 14 anos, eu comecei a treinar mais a fundo o violão. E eu me lembro de, na época, olhar e ver as pessoas tocando muito bem e fazendo coisas que eu admirava. E eu sonhava com aquilo, eu sonhava que um dia eu tocaria bem. E hoje eu passo meses sem nem pegar no violão, sendo que eu toco bem, sendo que eu aprendi, sendo que eu desenvolvi, sendo que eu cheguei em um nível que já não é mais um nível amador. Eu cheguei num nível em que, quando as pessoas me viam tocar, elas ficavam admiradas. Elas diziam, nossa, esse cara sabe o que tá fazendo. Esse menino, né? Na época eu era um menino. Esse menino sabe o que está fazendo. Enfim, e hoje é algo também que muitas vezes eu até esqueço que eu toco violão. Muitas vezes essa habilidade já até retrocedeu um pouco, né? Na música a gente tem uma máxima que é o seguinte: se você abandona o teu instrumento por um dia, ele te abandona por uma semana. Se você o abandona por 2 dias, ele te abandona por um mês. Se você o abandona por um mês, ele te abandona por 1 ano. As habilidades musicais, elas retrocedem muito rápido. Mas enfim, é uma outra vitória que simplesmente eu havia esquecido. Eu tive uma terceira vitória, que foi cursar uma faculdade de música, e que eu achei muito interessante. Eu queria muito, muito mesmo. E eu sonhei e eu estudei por alguns anos para entrar na faculdade. Entrei, me formei. E depois hoje esse diploma tá guardado em algum lugar que eu nem sei se eu sei direito onde ele está. Como as coisas passam, né? Será que isso aconteceu com você também? Depois eu tive outras vitórias, como por exemplo, gravar um CD. Na época era CD, né? Não era um álbum. Eu sonhava em ter um álbum. Eu tive banda, mas a banda nunca engrenou. E aí eu segui eu com uma carreira solo, gravei as minhas músicas, tive um álbum, foi muito legal, vendi algumas cópias. E hoje eu nem me lembro. Hoje eu quase não me lembro desse feito, que foi muito difícil. Na época, também por não ter recursos, a minha mãe me ajudou me emprestando o nome dela para eu pedir um empréstimo no banco. E eu peguei esse empréstimo e financiei parte da produção. Outra parte eu tive que eu mesmo aprender como fazia, como produzia, sabe? E foi ali que eu aprendi sobre produção musical, o que depois virou minha vida profissional por muito tempo.
Mas enfim, foi uma vitória que depois ficou escondida. E às vezes eu entro no Spotify e ouço o meu CD e eu, sabe, mas é algo que é uma vitória que também já tá empoeirada, sabe? Depois eu tive um outro sonho em ganhar dinheiro com música e consegui. Eu sonhava muito. Eu falava, nossa, eu não vejo a hora de ser um músico profissional. E eu fui por vários anos. E curioso é que chegou um momento que eu falei, cara, não dá mais. É muito instável essa vida de ganhar dinheiro com música. E parei, sabe? É curioso também como algumas vitórias que a gente tem na vida, elas têm prazo de validade. Não porque a gente esquece, mas porque elas já não cabem mais naquela pessoa que fomos, né? Muitas vezes os nossos sonhos, os nossos planos, eles são como roupas. A gente não usa a mesma roupa durante 20 anos. Os nossos tamanhos mudam. Os nossos hábitos mudam. O que precisa para nos vestir também muda. E os nossos sonhos também precisam mudar. As vitórias que temos também mudam. Coisas que um dia foram muito desejadas, talvez no outro momento já não faça mais sentido. E é bom também que não façam, porque isso significa que nós estamos crescendo. Abandonar um sonho não é necessariamente ruim. A gente precisa normalizar que tá tudo bem a gente desistir daquilo que já não faz mais sentido para nós. Simplesmente porque o nosso eu cresceu e já carece de outra vestimenta, né? De outras coisas. Isso passou e eu tive outro sonho de construir um estúdio de produção musical. Construí, foi muito legal. Eu subi as paredes, aprendi a sentar, sabe, fazer massa de cimento e assentar tijolo. Tive um tio que construiu junto comigo, que foi me ajudando, foi me ensinando, e hoje eu sou muito grato a ele, inclusive. Meu tio Vadinho, que é um segundo pai pra mim, me ensinou muita coisa, que hoje eu sei, foi graças a ele, a esse tempo que ele dedicou da vida dele pra me ajudar. E aí já me vem outra reflexão, né? O quanto os nossos sonhos são feitos também por outras pessoas. O quanto no meu sonho de gravar um CD teve a essência da minha mãe, de ter me ajudado como podia. O quanto no sonho de ter um estúdio, o meu tio foi lá e me ajudou. A gente tem pessoas que constroem os sonhos juntamente com a gente, né? Da mesma forma que nós também participamos dos sonhos de tantas outras pessoas. E essa é a beleza da vida, né? As coisas não são feitas pelo eu. As coisas são feitas por nós. A vida não é sobre um eu. A vida é sobre um nós. Sabe, a gente tem a imagem do Steve Jobs ali à frente da Apple, mas a verdade é que a Apple foi e é feita por uma série de pessoas, sabe? Um monte de gente. E os grandes sonhos, as grandes pessoas que a gente vê, são uma espécie de rosto de uma grande massa de pessoas que contribuiu para aquilo. E a gente precisa entender o valor do nós, sabe? Entender que talvez a maior glória seja em conseguir tirar o nosso ego da frente e reconhecer que as nossas vitórias foram conquistadas por um nós, não somente por um eu sozinho, né? Até porque nem para nascer nós nascemos eu. O que é o nosso eu, senão a junção de um nós? Se você está aqui ouvindo neste momento, é porque ouviu um nós antes de você. O espermatozoide de uma pessoa e o óvulo de outra geraram você. Nós somos fruto de um nós, né? Depois eu tive a minha vitória do violão Takamine, que foi uma vitória, como eu já comentei aqui. Tive uma outra vitória que eu acabei deixando de lado, que foi sobre ter um investidor. Eu montei uma startup depois que eu vendi o estúdio de produção musical. Eu abri uma startup de marketing digital e tivemos um grupo de investidores na época que compraram
um pedaço do projeto, foi muito legal. E foi uma vitória, mas tão buscada, só eu sei, sabe? Quantos perrengues e quantas viagens eu fiz e lugares que eu passei apresentando aquele nosso projeto. Nós éramos em 4 sócios e a minha tarefa era vender o nosso negócio, né? Era atrair investimento. E eu fui para Brasília, para São Paulo, para Rio de Janeiro, para onde você imaginar, lá tava eu, entrava no busão e ia. Ficava sabendo que tinha alguém que tinha grana em algum lugar, eu ia lá, batia na porta para, de algum modo, angariar recursos, sabe? Para colocar na prática aquilo que a gente tinha como sonho. E a gente conseguiu, conquistamos isso. Foi uma vitória muito boa, muito legal. Mas que também teve seu prazo de validade, em algum momento deixou de fazer sentido. Depois eu tive um outro sonho, uma outra vitória, que era ser famoso. Eu queria muito ser reconhecido na rua. Isso aconteceu graças à Missão Musical. Enfim, participei de eventos, passei a ter contato com pessoas que até então eu só admirava, pessoas que elas eram meus ídolos. Eu ouvi da boca de alguns ídolos meus eles dizerem: cara, eu admiro muito seu trabalho. Isso foi muito legal, conheci muitas pessoas legais, conheci um lado um pouco mais obscuro da natureza humana também, que a gente percebe quando a gente tem acesso a mais pessoas. Quando a gente tá somente na vida real, as pessoas não batem na nossa porta pra nos ofender, pra se opor, pra criar, sabe, uma contenda. Mas nas mídias digitais, sim. E quanto maior a sua imagem se torna, mais você começa a ver o quanto a vida é diversa, e não essa diversidade colorida, propagada, a diversidade nua e crua, de pessoas legais, pessoas nobres e pessoas maldosas, pessoas rancorosas, enfim, nós, seres humanos, sendo humanos com direito a todo o pacote que a humaneza nos dá. Quanto mais a gente acessa pessoas, mais a gente consegue compreender a plenitude do que é ser humano, que é inclusive algo que a gente talvez tenha se distanciado. A gente diz que ajuda humanitária, que direitos humanos são coisas boas, quando na realidade a maldade é inerente ao ser humano. Sabe, eu não sei no que você acredita, mas eu não acredito que os seres humanos são somente feitos de coisas bonitinhas. Eu acredito na crueza. Eu acredito naquilo que é mais puro do ser humano, que é uma miscelânea de tudo que pode existir. Dentro de nós há o ímpeto de ser bom, de fazer o bem, mas há o ímpeto de fazer o mal. Dentro de nós há a vontade de construir, mas há também o desejo de destruir. Dentro de nós pode haver uma genuína vontade por altruísmo, mas pode também existir uma subserviência ao nosso próprio ego, e a gente ter então posturas egoístas e assim nos tornarmos um ser humano egoísta. Enfim, essa foi uma outra vitória que eu tive, que foi muito legal e que também me trouxe muito aprendizado. Depois eu tive uma vitória que era morar sozinho. Era um grande sonho que eu tive durante uma época, que eu pensava: nossa, seria legal morar sozinho. Depois que eu fui ficando mais velho, eu falei: nossa, seria massa ter o meu espaço, sabe? Isso casava um pouco com o sonho de encontrar alguém. Falei: nossa, já imaginou eu tendo a minha casa, eu levando a pessoa pra jantar lá, eu preparando alguma coisa, e a gente se conhecendo, e de repente aquele lar passando a ser um lar de uma família. E eu consegui, morei sozinho, tomei umas boas lapadas da vida, porque a hora que a gente vai morar sozinho, a gente entende o quanto a vida é mais difícil do que a gente achou que fosse. Pelo menos para pessoas que foram muito protegidas, como eu fui pelos meus pais.
Se você foi uma pessoa criada mais solta, talvez você já tenha aprendido isso mais rápido. Eu tardei a aprender isso. Os meus pais tiveram uma preocupação em me proteger muito e me dar todas as condições para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse me desenvolver. E assim as coisas triviais da casa nunca precisaram ficar para eu fazer. As coisas que eu aprendi a fazer foi sempre porque eu fui desejando aprender, mas nunca me foi cobrado isso, sabe? Enfim, morar sozinho foi uma outra vitória. Depois eu tive um desejo de construir um corpo que eu achasse bonito. Eu sempre fui muito magrelinho e teve uma época que eu comecei a treinar, sabe, firme, assim. Falei, agora eu vou dar um jeito no meu shape. E eu passei mais ou menos uns 2 anos treinando firme todos os dias, com uma alimentação boa. Até que chegou um ponto que eu me lembro de ter um e-mail na caixa de entrada. E era para fazer uma propaganda de uma marca de roupa que eu fiz, inclusive, na época. Eu fiz um ensaiozinho com algumas fotos e foi muito legal. Porque eu me lembro de olhar ali o ensaio depois e me ver usando... Por mais que hoje eu sinta um pouco de vergonha de falar, nossa, eu tirei essa fotinha de cueca desse jeito, mas beleza. Olhando com os olhos da época, foi uma grande vitória. Porque eu pensei, caramba, eu construí aquilo que eu queria, sabe? Olhar pra mim e dizer, caraca, você tá com um shape legal. Você tá com um shape suficiente para o que você queria. Isso foi uma grande vitória. Que depois também se tornou algo totalmente trivial e irrelevante, digamos assim. E eu tive uma outra vitória que foi sobre elevar o meu nível de consciência, aprender a lidar melhor com o meu egoísmo. E eu vejo que isso aconteceu. E vejo também que isso se tornou algo... Não foi esquecido, essa vitória não foi esquecida, porque eu exercito muito disso hoje. Eu sou uma pessoa que está em constante busca por mais consciência. Eu sou uma pessoa que todos os dias escreve o que aprendeu, o que gostou no dia, o que poderia ser melhor. Eu sou uma pessoa que anda com um caderno anotando lugares onde eu posso ser melhor, onde eu posso ser uma pessoa melhor. Enfim, mas essa foi uma grande vitória. E fazer essa lista me deixou muito feliz comigo mesmo, sabe? Fazer essa lista me deixou presente para um valor na minha jornada, na minha caminhada que estava um pouco esquecido. E eu quis fazer esse vídeo para que você lembrasse, sabe? Para que você pudesse fazer também o teu exame de consciência, digamos assim. Então eu queria mesmo te propor esse exercício. Para por um momento, pega um papel e uma caneta e escreve as tuas vitórias. Faz a tua lista de vitórias, de conquistas, de coisas que você conseguiu. Não importa o tamanho delas. Não importa. É somente para que você olhe e veja talvez um valor em você mesmo que tenha ficado esquecido. Para por um momento ter esse presente a você mesmo, sabe? Permita-se passar 1 hora contemplando tudo que já rolou na tua vida. Sabe? Parabenize-se por isso. Se você quiser compartilhar e postar nos comentários desse vídeo ou mandar para mim de alguma forma, eu ficaria feliz em saber. Mas o mais importante é que você não se esqueça e não permita que as tuas vitórias prescrevam, que você não permita que as tuas medalhas empoeirem e enferrujem. Eu espero de coração
que as tuas vitórias não prescrevam.